Diz assim: porque, assim como um corpo, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Senhor Deus, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa hora, Pai, ministrada aqui, Senhor, por este que não tem nada, Pai, sou fraco, sou, Pai, desprezível, não tenho nada, Pai, a ofertar aos meus irmãos, mas o Senhor tem, Pai, o Senhor é aquele, Pai, que é soberano, Pai, o Senhor é magnânimo, Pai, e o Senhor pode, então, realizar algo no nosso meio e falar através da sua palavra. Use-me, Pai, poderosamente, que teu Santo Espírito fale através da minha vida. Pai querido, que o Senhor cresça cada vez mais, eu diminua no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa hora. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmão. Essa é a palavra do Senhor. Depois nós vamos ler o texto de Colossenses, mas deixa aí aberto, deixa aí marcado na sua Bíblia o livro de Colossenses também, capítulo 1. Irmãos, seremos então, aqui a palavra do Senhor está aberta, e nós acabamos de ler 2 versículos de suma importância para a gente. Algo que as pessoas não levam muito em consideração, mas é importantíssimo, irmãos, esse versículo, o capítulo inteiro de Romanos, não só o capítulo, né? A carta inteira, né, a qual escreve Paulo aos Romanos. E aqui, irmãos, não é segredo para ninguém que a igreja do Senhor, ela não é só comparada com uma noiva, né? Uma noiva que vai encontrar o seu noivo lá na glória, lá quando o Senhor Jesus voltar, estaremos ali celebrando essas bodas. Não é somente comparado a uma noiva, é também, a palavra diz, e aqui nós lemos, que ela fala de um corpo, que nós somos muitos membros de um corpo. E hoje nós louvamos, não por acaso, né, esse corinho, esse último hino, que fala que somos corpo, somos um corpo, né, unidos, né, irmãos? E a palavra constantemente, ela compara também o corpo humano à igreja do Senhor. Não sou eu que faço isso. Percebe em 1 Colossenses capítulo 1, que você falei para você deixar aberto, no versículo 24, que Paulo também escreve aos Colossenses também, assim como a carta de Paulo, o que ele está dizendo ali no versículo 24, irmãos? Ele diz algo que não vem de nós. É a palavra quem está dizendo, irmãos, isso que nós estamos falando aqui. Ele fala no versículo 24, capítulo 1 de Colossenses: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Louvado seja Deus. Então, não sou eu e nem nós, nem você que está dizendo. A palavra do Senhor diz que a igreja do Senhor é um corpo, é comparado constantemente a um corpo. E nós estaremos então, irmãos, nessa manhã, aqui, nessa mensagem, trazendo mais elementos que corroboram com aquilo que a palavra está dizendo a nós nessa manhã. Nós somos então, irmãos, o corpo do Senhor. Então, aqui está essa referência importantíssima a qual nós encontramos na Bíblia, a qual Paulo diz aos Colossenses: olha, eu sofro e padeço na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então Paulo está dizendo, o interessante é que Paulo, irmãos, ele diz algo muito mais importante, que ele diz que fica alegre, eu regozijo-me de sofrer, de padecer por esta igreja, por o corpo de Cristo, que é a igreja. Então Paulo, irmãos, para Paulo, era motivo de alegria, irmãos, sofrer pelo corpo de Cristo. Para Paulo era motivo de estar feliz, de sofrer e padecer pelo corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Por quê, irmãos? Ele ficava feliz porque ele sabia que Jesus Cristo sofreu muito mais do que ele. Porque Jesus Cristo padeceu muito mais do que ele. Então ele fica feliz de sofrer até mesmo, de padecer necessidades, padecer no seu próprio corpo as aflições, porque Cristo padeceu coisas maiores pela igreja. Então, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Perceba, o texto que acabamos de ler de Romanos, o versículo 4, porque assim como um corpo, e aí corrobora com esse texto, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Irmãos, quem são esses membros desse corpo de Cristo? Vocês sabem me dizer? Quem são os membros? Somos nós? Todos sabem? Todos têm isso contigo, meu irmão? Todos nós aqui estamos. Somos membros deste corpo.
Então, irmãos, somos membros, nós que pertencemos à igreja do Senhor, nós somos membros deste corpo, queridos. Nós somos membros e, consequentemente, pertencemos a esta igreja, não é? E assim também, irmãos, a igreja, o corpo humano, faça essa comparação. O corpo humano tem muitos membros, braços, pés, né? Então, ele está ali. Então, por isso, Paulo, ele faz essa comparação, essa analogia entre o corpo humano e a igreja. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa. O Senhor nos diz, você é um membro do corpo de Cristo. Você é um membro da igreja. Você faz parte, pertence à igreja e, consequentemente, é um membro de Cristo. E olha que honra, irmãos, pertencer ao corpo de Cristo. Que privilégio, né? Que honra é pertencer. Que privilégio. Paulo, ele ia mais além. Eu sofro e padeço, eu me alegro por isso, por padecer e sofrer pelo corpo de Cristo. E nós, irmãos, somos felizes também, porque nós não sofremos muito igual Paulo. Não carregamos as marcas de Cristo, a qual foi ali tão dilacerado. E nós estamos aqui porque pelo que ele fez ali naquela cruz. Então, irmãos, sinta-se alegre. Fique feliz também por pertencer a este corpo, a essa unidade, a essa igreja, irmãos. Fique feliz, sinta-se feliz. Também você se alegre também, irmãos, porque Paulo, ainda que no sofrimento, ele também se alegrava de estar ali sofrendo pelo corpo do Senhor. Só que, irmãos, ao longo do tempo, nós temos então, somos conotados, então, recebemos alguns rótulos como se nós fôssemos, esses rótulos talvez não estejam, sim, totalmente já comprometidos. Hoje nós somos então colocados como esse corpo de Cristo, mas nós temos um nome que as pessoas dão para a gente, e as pessoas dizem que somos, então, evangélicos, né? Muitos se dizem evangélicos, né? Também temos o nome crente, né? Quem já ouviu a expressão? Os crentes. Os crentes, os evangélicos, né, irmão? Tá muito corriqueiro essa expressão no nosso meio. Só que ao longo do tempo, irmão, esse nome, ele foi ganhando uma conotação um pouco diferente, um pouco estranha. Não sei se você percebe, porque parece que quando nos chamam de evangélico, querem colocar a gente em um mesmo bojo daqueles que estão escandalizando o nome do Senhor, não é? Então, quando a gente ouve a palavra, você é o quê? Que religião você é? As pessoas dizem, você diz, eu sou evangélico. Aí as pessoas automaticamente dizem, olha, os evangélicos, olha o que os evangélicos estão escandalizando, é os escândalos que estão aí, né, irmãos? Evangélico, crente, e tantas outras expressões, irmãos, e a gente precisa estar atento a isso. Porque, irmãos, nós precisamos mudar essa nossa resposta, porque o evangélico e o ser crente soa algo não muito bom nos nossos dias. Então, irmãos, nós somos o corpo de Cristo, nós pertencemos à igreja de Cristo, mas nós temos que ter a sabedoria do Senhor. E hoje, irmãos, eu queria dizer para você que nós, ao ser perguntado de que religião nós somos e qual religião nós fazemos parte, nós não podemos dizer mais que somos evangélicos, porque está totalmente comprometido. Se dissermos que somos evangélicos, dizemos, olha, vocês pertencem àquela mesma religião daquele que está fazendo tantas atrocidades, tantas coisas aí, né? Escandalizando o nome do Senhor. Se chama de crente, nos chama de ativistas religiosos, somos então totalmente ativistas religiosos. Mas então, irmãos, qual o nome então que nós podemos então encontrar para que nós fujamos desses títulos, desses rótulos de cristão? E cristão também, porque as pessoas colocam nós também na mesma condição de que muitos outros que professam o cristianismo, mas que fazem outros tipos de coisa, né? Que adoram a outros deuses, né? Então, nós temos que ter cuidado. O que podemos, então, dizer, irmãos? E aí você precisa dizer e encontrar na Bíblia algo simples e maravilhoso, qual o Senhor tem nos falado, irmãos. Quando alguém te perguntarmos que religião nós somos, você precisa dizer algo importante. Diga, eu sou discípulo de Cristo. Não diga que é cristão, não diga que é evangélico, não diga que é crente. Algo, irmãos, que o Senhor nos coloca, diga, eu sou discípulo de Cristo. Porque, irmãos, como está contaminado o meio cristão? Como está contaminado o meio evangélico? Então nós temos que saber, irmãos, lidar com essas situações e fugir da aparência do mal. Então, quando as pessoas perguntarem para a gente, nós dizemos, olha, nós somos discípulos de Cristo. Nós não somos evangélicos, nós não somos tão pouco crente e nem tão pouco protestante, até porque, irmão, não foi Calvino que morreu na cruz por nós, não foi Martinho Lutero, não foi John Hus, e muito menos o Zwingli. Foi quem que morreu por nós? Jesus Cristo que foi quem morreu. Então, nós somos discípulos de Cristo. Foi aquele que morreu por minha vida e por sua vida. Então, irmãos, vamos então ter cuidado quando a gente responder. Mas eu estou no versículo 4 ainda de Romanos. Olha só a sua Bíblia. E nem todos os membros têm a mesma operação. Ele diz,
Assim, irmãos, como o corpo humano tem muitos membros, nós sabemos, o corpo humano tem mãos, tem pé, né, tem braço, muitos membros. E aí ele está dizendo aqui, ó, nem todos os membros têm a mesma operação. O corpo humano tem muitos membros. Cada membro tem a sua função, não é? Cada membro tem a sua função, irmãos. E assim como o corpo humano, cada membro desse corpo do Senhor, o corpo de Cristo, também tem a sua função, não é? Percebe, irmãos? Não há, irmãos, nenhum membro do corpo humano que não tenha uma função, não é? Consequentemente, a comparação que o apóstolo faz com a igreja também é isso, irmãos. Todos os membros, todos aqueles que pertencem à igreja, consequentemente são membros desse corpo e, consequentemente, existe uma função para esse membro. Não é, meus irmãos? Então, queridos, não há membro que não tenha uma função dentro do corpo de Cristo. E aí, irmãos, a gente vai andar por aqui, a gente vai encontrar situações e funções que cada um de vocês fazem nesse corpo. Qual a sua função? Será que você já descobriu a sua? Desde um sorriso que você recebe um irmão, desde um abraço calorado, desde um copo de água, qual os nossos irmãos colocaram aqui, ó, para que eu refresque a minha garganta, né? Desde uma comunhão, de uma conversa, um conselho que você dá. Você vê alguém triste, você vai ali dizer o que está acontecendo com você. E isso, irmãos, nós temos várias funções dentro deste corpo, dessa igreja, desse corpo de Cristo. Nós, irmãos, cada um tem a sua função. Aqueles que adoram o Senhor, todos nós adoramos. A reverência que você dá no culto racional que é feito para o Senhor. Como disse, ofertar. Ou, irmãos, a organização do culto. Olha só, vocês sabem que nós somos aqui, irmãos, é um tabernáculo móvel, não é? Nós temos que, então, quando chegamos, nós montamos, nossos irmãos estiveram ajudando, Paulo, nosso Douglas. Aqui, irmãos, nós temos um tabernáculo móvel. Então, quando nós chegamos, nós montamos. Quando nós vamos embora, nós desmontamos. Né? E assim, irmãos, fazem parte. A função de cada um é esta, ajudar para que este corpo continue exercendo as suas funções. Então, meus irmãos, todos vocês têm funções nesse corpo de Cristo. Não há ninguém, irmãos, que esteja ali inerte, esteja parado ao corpo de Cristo. Assim como o corpo mantém as suas funções, assim o corpo do Senhor, irmão, tem também todos que fazem parte desse corpo. Tem a sua função, tem a sua atividade. Amém, irmãos? Então, irmãos, muitas diversas são as funções, mas todas elas, irmãos, são importantes. Os irmãos ajudam também para que daqui a pouco tenhamos a nossa comunhão, todos vocês, ao vir para o culto, ao sair de casa, vem aqui para exercer uma função. A sua presença aqui também é uma função. É uma função importante, porque Deus se alegra quando nós nos reunimos. Amém, meus irmãos? Lembre-se, todos os membros têm função dentro desse corpo. Uma coisa é certa, você tem a sua função, com toda certeza. Agora, irmãos, imagina que nós, sendo membro desse corpo, temos a nossa função. E o que é mais gratificante ainda é isso. Além de pertencer ao corpo, ainda nós podemos exercer dentro desse corpo uma função, algo para o nosso Pai, algo para o dono desse corpo. Nós podemos, então, olha que coisa maravilhosa. Mas, irmãos, alguns, então, daí fora têm se apropriado de um membro, a qual não lhes pertence. Muitos aí, por afora, têm se apropriado de um membro, ao qual não é pertencente a ele. Nós sabemos, irmãos, e a palavra agora vai estar nos falando, irmãos, há um membro que nós não podemos nos apropriar, meu irmão. Há um membro que nós não podemos ser, de maneira alguma, porque já tem dono. Vamos aqui, irmãos, para a palavra. Muitos por aí desejam, outros até já exercem essa função, já tomaram posse deste membro. Qual é? Vamos ver na palavra do Senhor. O versículo 18 de Colossenses, capítulo 1. Olha o que importante que está dizendo, irmãos. Apóstolo Paulo. Por que não devemos nos apropriar desse membro? E qual é esse membro e quem ele pertence? Versículo 18 de Colossenses, capítulo 1. Amém? Ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Sabe de quem estou falando? De quem? Jesus Cristo, né, meu irmão? Então, irmãos, a pessoa se apropriando de um membro que não lhes pertence. Vocês sabem, por aí fora, há pessoas, irmãos, dentro da igreja, que, irmãos, estão se apropriando de algo que não é deles. Porque aqui o apóstolo Paulo fala, ele é o cabeça do corpo da igreja, irmãos. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham proeminência. Então, irmãos, como estamos aí fora? Verdadeiros imperadores, ditadores, verdadeiras pessoas que se apropriam de um membro que não é deles, que não lhes pertence.
estão fazendo e acontecendo. O que eles falam precisa ser regra. O que eles falam dita ali, as pessoas precisam ouvir, precisam obedecer. Então, há pessoas, irmãos, se achando muito, né? Pessoas que estão ali orgulhosas, soberbos, então se apropriando de algo que não lhes pertence. Por quê? A palavra diz que o cabeça da igreja é quem? Jesus Cristo, irmãos. Perceba, irmãos, como isso é triste, infelizmente. Não compreenderam ou não compreendem, não querem compreender a palavra, né, irmãos? Porque Jesus é o cabeça. Por quê? Mas o que ele fez, irmãos, para ser o cabeça? O que o Senhor Jesus fez para ser o cabeça da igreja? Irmãos, não precisa saber de medicina nem fazer faculdade, né, irmãos? Para saber que na cabeça está o quê? O nosso cérebro, né? Nosso cérebro. Então, Jesus é aquele, irmãos, que dita o ritmo da igreja. É Ele quem decide. É Ele, por Ele, irmãos, que nós tomamos o nosso caminho. É Ele quem traça o nosso caminho, o caminho da igreja, para onde ela deve ir. Então, Ele é o cérebro. Não existe, irmãos, como irmos sem Ele, que é o cabeça. Então, se estão se apropriando daquele que é o cabeça deste membro, é porque estão indo por uma direção errada. Estão indo completamente numa direção contrária. Então, estão existindo por existir. Não existe mais igreja se não tem cabeça, não tem igreja. Não tem. O Senhor Jesus não faz parte. Olha só, irmãos, então por que Jesus é o cabeça? Colossenses ainda, capítulo 1, irmão, versículo 15. Por que Jesus é o cabeça? Olha só. O que ele fez para isso? Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Versículo 16. Porque nele foram criados, mais uma observação do porquê ele é o cabeça. Porque nele, irmãos, foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam ele tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Então, tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia. Então é exatamente por isso, e alguns ainda pergunta por que Jesus tem que ser o cabeça. Olha aqui, a palavra está dizendo, irmãos, porque ele é tudo. Ele fez tudo por nós. Ele é aquele que estava no princípio com Deus. Ele é aquele que depois foi morrer por todos nós. Aleluia. Então, irmãos, ele é o cabeça da igreja. E tem mais, o versículo 17 vai então fechar. Né, irmãos? Olha só. Ele então é antes. Aí precisa ter fé para entender. Ele é antes de todas as coisas, meus irmãos. E todas as coisas subsistem por ele. Então, irmãos, olha só. Então, é por isso que ele é o cabeça da igreja. É por isso que ele é o cérebro da igreja, irmãos. Então, irmão, por que então que existem alguns que querem se apropriar deste membro? Que querem ser o que não são? Que querem fazer o que não lhes pertence? Que querem tomar a autoridade que não lhes pertence? Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com isso, queridos irmãos. Tudo isso, por tudo isso, Jesus é o cabeça do corpo, é o cabeça da igreja. Então, irmãos, aqui não. Aqui, irmão, Jesus sempre será o cabeça, não é? Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, congregando, nós sempre daremos glória a Ele, pediremos a sua direção, pediremos, Senhor, é isso que nós devemos fazer, porque é Ele quem pensa a igreja. É por Ele que nós vivemos, irmãos, é por Ele que nós estamos aqui hoje. Então não adianta a gente ir por nossas próprias vontades, pelas nossas próprias ideias, sendo que nós estamos negligenciando um cabeça, um cérebro que pensa e que é por ele que nós estamos aqui existindo. Não tem como, meus irmãos. Então, quando nós estivermos aqui, a cabeça, irmãos, desse corpo será sempre Jesus Cristo. Aleluia. Será sempre Ele. Então, irmãos, nós fazemos parte de um corpo. Nesse corpo existem membros. Esses membros são quem? Eu e você. E nesses membros existe alguém que comanda, um cabeça, e nós não podemos nos apropriar desse membro, que é Jesus Cristo. Sempre tenha isso com você. Mas vamos adiante, estamos acabando o versículo 4 agora. Agora é o versículo 5, certo? Olha só, ele vai adiante dizendo, olha, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Aleluia. Ainda que somos muitos, ainda que somos um só corpo, individualmente somos uma pessoa. Nós somos individuais. Nós saímos daqui, vamos para as nossas casas, fazemos as nossas tarefas. Né? Nós individualmente somos um. Cada um tem a sua individualidade, meus irmãos. Mas aqui Paulo está dizendo algo muito importante. Somos muitos,
mas somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. Isso significa o que, irmãos? Que nós acabamos de louvar. É unidade. Unidade. Isso significa unidade. Não pode haver divisão no corpo, não é? Não tem como ter divisão no corpo humano. Nós sabemos o que acontece se a gente dividir um corpo, não é? Não pode haver divisão, irmãos. Lembra do louvor? Somos corpo. E assim bem ajustados, não foi? Totalmente ligados, né, Paulo? Unidos, vivendo em amor. Somos muito membros, mas pertencentes a um corpo. Todos nós somos membros de um corpo, irmão. Um corpo só. Por isso que precisamos lutar, irmãos, para estar unidos sempre. Lutar para permanecermos unidos. Que não haja divisão. Nós estamos no mesmo caminho, irmãos, no mesmo propósito. Olhando para o mesmo cabeça que é Cristo. Nós não podemos estar nos nossos pensamentos do propósito ao qual o nosso Senhor nos chamou, divididos. Não há como ser divididos em um corpo só. Então, precisamos continuar, irmãos. Eu quero que você preze por isso. Lute para continuar com a sua unidade intacta. Para que possamos, então, irmãos, estar ligados ao cabeça que é o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Olha só. Por isso que nós lemos a palavra, 1 Coríntios 12 e 2, algo importante também, que corrobora com aquilo que nós estamos falando. E corrobora falando sobre a unidade, sobre como devemos ser, sobre como devemos nos suportar. E nós precisamos preservar sempre isso, irmãos, a unidade. Sempre prevalece a unidade no meio do corpo do Senhor. 1 Coríntios 12, 12, Paulo, mais uma vez, Paulo escreve mais uma vez essa carta, né? Ele escreve a carta aos Colossenses, escreve ao Romano e também escreve aos Coríntios também. Ele diz, porque assim como o corpo é uma só unidade, e tem muitos membros, então ele escreveu a carta aos Romanos, parece que ele escreve algo parecido para os Coríntios também. Ele diz, olha, assim como o corpo é uma só unidade, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, irmãos, formam o quê? Um só corpo. Assim também, irmãos, acontece com relação a Cristo. Mais uma vez, ele compara. Ele faz essa analogia. Então, irmãos, queridos irmãos, a unidade deste corpo, ele precisa prevalecer. Ela precisa prevalecer a unidade sempre no nosso meio, meus irmãos. Nunca se esqueça, lute para que a unidade nunca saia do nosso meio. Porque se houver divisão, não há como subsistir. Não há como, irmãos, viver na divisão. Então, creia isso, fique isso no seu coração. Por isso, irmãos, nós precisamos prezar. Lembra do corinho que nós cantamos? Há muitos que pensam que a gente erra a letra desse corinho. Por quê, irmãos? Se nós percebermos, lá está. Somos corpo. Parece que na língua portuguesa não existe isso, né? Somos corpo, irmão. Aí as pessoas erraram. O compositor errou a letra. Mas não, irmãos. Se eles não entendem a palavra, aí vão pensar mesmo. Por quê, irmãos? Somos, plural. É eu e você, a igreja, o corpo. Somos mesmo. Somos. Agora, somos corpos? Não, né? Por quê, irmãos? Só existe um corpo. Então, somos muitos membros, mas estamos ligados a um corpo só. Não é corpos, é corpo mesmo. Tá certo, ninguém errou, o autor não errou. A composição é isso que a palavra diz, irmãos. Somos muitos e um corpo só. É isso, meus irmãos. Isso, continue louvando. Somos corpo. É isso. A letra é essa, exatamente essa, meu irmão. E por quê? Somos muitos, mas um corpo só. Não somos muitos corpos, somos apenas um corpo. Então, irmãos, vamos prezar pela unidade. Vamos sempre lutar para que isso possa de fato acontecer nas nossas vidas. Então, irmãos, quando é? Então, se somos um corpo só, se pertencemos a uma igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Quando é, irmãos, que isso transparece? De que maneira? Em que momento que a gente consegue, então, enxergar a unidade da igreja? Quando é que eu e você conseguimos perceber que estamos unidos? Quando é? Qual é esse momento? Quando é? Você pode me dizer? Quando conseguimos enxergar isso acontecer, esse corpo acontecer, essa unidade? Quando é que conseguimos enxergar? Quando? Na comunhão. Na comunhão, queridos irmãos, quando estamos reunidos, quando estamos juntos. É isso, quando nós conseguimos enxergar
Isso, irmãos, quando nós estamos unidos, quando nós estamos totalmente, irmãos, juntos, cultuando ao nosso Deus. O corpo, ele se ajunta. Quando ele se ajunta, é agora aí que a gente consegue ver a operação. O corpo unido, junto, irmãos, é aqui, é na igreja, é na comunhão. É quando a gente encontra o nosso irmão, a gente abraça, olha, vamos juntos adorar a Deus. Vamos juntos orar ao nosso Pai. Vamos entregar nas mãos dele todas as nossas coisas, nossas vidas, aquilo que está pedindo no nosso coração. Esse é o momento, meus irmãos, quando a gente está unido, juntos. É aí que a gente consegue enxergar a unidade. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, por quê? Somos muitos, estamos juntos, estamos reunidos. Então, todas as vezes que nos reunimos, o corpo também fica unido. Quando a gente se reúne, o corpo fica unido. Então, a gente une o quê? Duas coisas. Unidade com potencial. Porque quando a gente está junto, irmão, o inferno não pode prevalecer. Quando a gente se une, irmãos, no mesmo propósito, orando para as mesmas coisas, jamais o inferno vai prevalecer contra você, meu irmão, contra mim. Ele jamais pode, as trevas podem ficar de pé no inferno inteiro. E jamais eles vão prevalecer se estivermos juntos, unidos, no mesmo propósito, na mesma fé. Você entenda isso nessa manhã, nem as trevas podem jamais se derrubar se estivermos unidos, juntos, reunidos para honrarmos o nosso Jesus. Amém, irmãos? Porque, irmãos, é aqui que a gente se fortalece. É aqui que a gente busca força, encontra força para continuar a nossa jornada. É aqui que a gente encontra, quando a gente está abatido, triste, que a gente vem, poxa, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso me alegrar com os meus irmãos. Eu vou lá, porque eu sei que lá eu vou me alegrar com meus irmãos. Eu sei que lá eu vou encontrar força para superar o meu momento difícil que eu estou atravessando. Esse exato momento é aqui, irmãos, que nós podemos então desabafar com o Pai. E dizer, Pai, eu preciso do Senhor. Eu não estou aguentando mais. Eu preciso que o Senhor venha sobre mim me ajudar, meu Pai. É aqui, irmãos, que você pode abrir o teu coração. É aqui que você pode se arrepender de algo que você fez. Esse é o momento, irmãos. É você junto com o Pai. É a igreja reunida. Nós temos mais força em nome de Jesus, irmãos. Nunca tire isso do seu coração, da sua mente. E aqui, irmãos, para a gente ir para os finalmente, algo muito importante eu preciso dizer. Algo importantíssimo. Além de você precisar continuar se esforçando para estar unidos, para ser unidade, ser igreja, pertencentes ao mesmo corpo, ter a sua função, fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, ajudar, qualquer coisa que você faça, é importante. Além de tudo isso, algo muito mais importante é que o Espírito Santo fala conosco nessa hora. Irmãos, membros de um corpo humano estão unidos em um corpo só, não é? Tudo funciona perfeitamente, é saudável, o corpo está ali funcionando. Agora, irmãos, eu pergunto mais uma vez para os irmãos, será então, irmãos, que um membro desse corpo humano consegue sobreviver se não estiver ligado ao corpo? Consegue ou não? Não tem como, né, irmão? Se a gente cortar um dedo, meu irmão, se a gente cortar um pé e ali deixar aquele membro daquele corpo ali, será que ele vai sobreviver? Será que aquele pé, aquele dedo que a gente cortou, né, vai sobreviver? Não, né, irmãos? Todos sabemos que isso não pode, isso não acontece. Então, irmãos, a gente sabe disso. Por quê, irmãos? Se ele for cortado, ele deixa de receber algo muito básico, que também, mais uma vez, não precisa entender de medicina. O sangue não vai circular mais naquele membro, não é? Não circula mais, não vai ser bombeado o sangue naquele membro que foi extirpado, cortado. Não vai haver, então, a consequência é o que acontecer com aquele membro? Morrer. Apodrecer, né, irmão? Então, meus irmãos, olha o que o Senhor Jesus está dizendo para nós. O Espírito Santo está aqui. Falar algo importante. Não somente para a igreja. Eu creio que todos vão ouvir depois dessa mensagem. Esse membro deixa de estar ligado à corrente sanguínea. Né? A consequência dele é perecer. É morrer. Porque não tem mais circulação. Ele vai apodrecer. Irmãos, é muito importante, sério, o que eu vou dizer aqui nessa manhã. Tudo que nos traz risco à nossa salvação, o Espírito Santo tem o dever de nos alertar. Ele nos alerta. E hoje é mais um alerta importante que ele faz. Você entendeu hoje que nós somos corpo. Nós pertencemos a um corpo. Consequentemente, o corpo, através da palavra, é a igreja do Senhor. E essa igreja está ligada a alguém, a cabeça, que ninguém pode se apropriar dela. É Jesus. A qual
é o cérebro, é o cabeça. Nós entendemos isso? Todos entenderam? Amém? E ela, irmãos, só vai existir quando estiver esse cabeça. Quando Jesus estiver no controle. Ela só existe quando Jesus está no controle. Mas, irmãos, perceba algo muito importante. Sei que alguns de vocês já têm percebido, já pegaram essa mensagem. Através, irmãos, do que Jesus fez na cruz. O que Jesus fez naquela cruz? Ele morreu por nós. De que forma? Crucificado. E alguns evangelhos dizem que o seu sangue foi vertido naquela cruz. Verteu todo o seu sangue naquela cruz. Jesus verteu o seu sangue. E esse corpo, irmão, só vai existir, só vai subsistir o corpo de Cristo. E só existe por causa desse sangue. Jesus, ele não só é o cabeça, mas ele fornece o sangue dele. Ele deu sangue pela igreja. Todo o sangue vertido naquela cruz, ele deu pela igreja. Perceba, preste atenção. Quando o corpo está unido no mesmo lugar, quando hoje eu e você estamos aqui hoje, reunidos no corpo, louvamos, nós estamos recebendo a palavra, oramos ao Senhor. Aqui, nesse momento, o corpo está unido, não está? O que acontece com o sangue de Cristo? Ele circula, ele é bombeado. Ele é, irmão, jogado pelos vários membros desse corpo, que funciona sincronicamente através do sangue de Cristo. É o meu corpo de Cristo. Ele é o cabeça e ele, ao mesmo tempo, ele é o sangue. Ele é tudo, irmãos. A gente leu aqui. É por ele e por ele. Então, ele não só é o cabeça, mas ele fornece, ele dá o sangue. Ele deu sangue pela igreja. Ele deu a vida pela igreja. Ele verteu todo o seu sangue. Não é qualquer sangue, irmãos. É um sangue puro e carmesim. Um sangue que tem poder. Olha só, irmãos. Nós vamos por finalmente aqui. Quando encontramos, irmãos, alguém e algum membro com dificuldades, quando a gente sai da nossa casa, a gente errou ontem, na semana, a gente vem para cá, e quando a gente está arrependido, esse sangue passa por nós, irmãos, nós somos um membro, e quando a gente fica contrito no nosso coração, se arrepende, o sangue de Jesus passa por esse membro, e esse membro pode ser, então, o quê? Purificado. Não é só eu que estou dizendo? 1 João 1,7. O que está dizendo? Você sabe de qual? Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, e temos comunhão com uns com os outros. O que mais, irmãos? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, termina. Nos? Aí, meu irmão. É simples a palavra, não é? A palavra do Senhor é muito simples, meu irmão. E é poderosa. Então, queridos irmãos, isso quer dizer que enquanto eu e você estiver ligado ao corpo, enquanto eu e você estiver tendo a nossa rotina, a nossa comunhão plena no Senhor, enquanto eu e você estivermos propostos a sair da nossa casa, virmos para a igreja, virmos para aqui que está circulando o sangue, o corpo do Senhor, onde se manifesta, onde a gente tem várias funções, onde a gente ajuda um ao outro, enquanto eu e você estiver com esse propósito, com essa motivação de vir para a igreja, porque aqui a gente é purificado, porque aqui há arrependimento, porque aqui o Senhor nos renova, porque aqui o Senhor nos fortalece, porque aqui o Senhor é tudo em nós, irmãos. Enquanto eu e você estiver com essa motivação, enquanto eu e você estiver com o nosso propósito, eu não vou lá por acaso. Eu não vou lá para ver qualquer um, para ver o meu irmão. É claro que isso é importante, a gente se abraça, conversa. Mas o mais importante, irmãos, é estar ligar esses membros desse corpo a um corpo só, ligar e poder, então, receber esse sangue do Senhor Jesus que foi purificado, que nós somos purificados por Ele, meu irmão. Que tenha isso com você, irmãos, tenha certeza que você não estará só coberto pelo sangue do Senhor Jesus, mas se houver um arrependimento do seu coração sincero, seremos purificados de todo o pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Fique de pé comigo, vamos orar. Eu quero algo mais ainda profundo dizer para você, porque a palavra não só é isso. Vocês estão aqui, então entenderam a palavra, mas aqui é o alerta do Espírito Santo para nós. Por outro lado, irmãos, há um confronto que o Espírito Santo quer nos falar. Sabemos então onde o sangue de Cristo circula, é na igreja. Né? Aqui está, o sangue circula aqui. O sangue do Senhor Jesus, estamos cobertos pelo seu sangue. Sabemos disso.
E onde há, irmão, não somente isso, o Espírito Santo atua, o Espírito Santo nos dá cada vez mais condição, ele nos enche e ele nos, cada vez mais nos dá força, fôlego para que a gente continue nossa jornada. Então, tudo está aqui, tudo está ligado aqui. Aqui é a igreja, aqui é o corpo do Senhor. Mas, irmãos, então se ficarmos longe desse corpo, isso é fácil, fácil de entender, meu irmão. Se ficarmos longe desse corpo, meu irmão, se a gente, por um acaso, deixá-la, esse corpo, o que acontece? Nós falamos já, assim como o corpo humano, se for extirpado algum membro, ele chegará um tempo que ele vai ficar morto, apodrecer. E nós aqui, e agora o corpo de Cristo? Se a gente, algum de nós, se eu e você, de repente, estou de saco cheio, não vou mais para a igreja não, não vou mais lá não, vou ficar em casa, vou ficar aqui, vou viver a minha vida, não vou mais lá não, isso não adianta não, eu estou lá indo por ir. Se acontecer isso, irmãos, de repente, se isso acontecer, se isso algum dia vier no teu pensamento, no seu coração, e você deixar de estar no corpo, o que vai acontecer? Algo simples, né? O que vai acontecer? Vai perecer. Irmãos, se estivermos longe do ambiente do culto, aonde o sangue de Jesus está, aonde o corpo se reúne, aonde os membros se juntam para ter unidade, nós vamos perecer. Nós vamos morrer. Não tem como sobreviver distante do corpo de Cristo. Se eu me propus a ser membro, se eu me aceitei ao Senhor Jesus e disse, Senhor, eu quero ser membro, eu sei que o Senhor morreu por mim, eu quero ser membro. Você automaticamente é pertencente a um corpo. E esse corpo faz parte aqui ao corpo de Cristo, a igreja dele. Nós vimos na Bíblia, meu irmão. Está na palavra. Então, se eu deixar a congregação, se eu deixar de estar aqui em união com os meus irmãos, é consequência, irmãos. Questão de tempo. Eu vou morrer. Eu vou perecer. Então, irmão, há algo que o Espírito Santo nos diz aqui, não somente para aqui estão. Os irmãos vão estar vendo depois. O membro fica longe do corpo. Ele também fica longe do corpo de Cristo. E há algo que tem acontecido corriqueiramente, irmãos. Muitos estão abandonando este corpo. Muitos estão abandonando, irmãos, o corpo do Senhor. Se ele está longe, não tem circulação de sangue. Automaticamente ele vai morrer, vai perecer. Eu não estou falando, irmãos, de Hebreus 10 e 25. Você viu que eu nem citei Hebreus 10 e 25, que diz o quê? Que diz para que a gente tem que congregar, que a gente tem que estar na igreja. Quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor. Eu não estou falando de Hebreus 10 e 25. Eu estou te dando mais uma prova incontestável. Mais uma prova que não há refutação nenhuma. Eu estou te dando mais um adendo, mais uma prova fatal, irmãos, que não há contestação, de que há algo importante e nós temos que levar isso em consideração. Que, irmãos, a importância de eu e você estarmos na igreja, estarmos congregando, não é mais? Hebreus 10 e 25 já seria suficiente, irmãos. Está claro dizendo, olha, não deixais de congregar, quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor Jesus. Já seria suficiente, mas o Senhor traz mais elementos para que aqueles que não possam ter desculpa, irmãos, e dizer, por que então é só isso? Não, a palavra toda ela vai dizer, agora 1 Colossenses, Efésios também diz, irmãos, que somos um só corpo, uma só igreja. Agora nós meditamos em Romanos. Então, irmãos, precisamos entender isso. Você tenha isso com você, jamais esqueça. Nós somos o corpo. Se estivermos longe desse corpo, nós vamos perecer. Não tem como subsistir. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, você possa se fortalecer cada dia mais. Cada vez mais no Senhor. Não deixe. Saiba que você vem aqui na igreja, não é por acaso, não é em vão. Porque você está circulando o sangue de Cristo sobre você. E esse sangue de Cristo, ele tem poder para purificarmos nossos pecados. Não somente isso, mas para nos fortalecer, para nos dar força, ânimo, para continuarmos a nossa jornada, que tem sido tão difícil, tem sido tão dificultosa, porque o caminho é estreito, irmãos. O caminho é difícil. Então, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, estamos debaixo do sangue de Cristo. Estamos sendo cada vez mais, irmãos, o sangue está circulando entre nós. A partir do momento que a gente deixa, a gente vai perecer. Você entendeu, meu irmão, a importância? Você entendeu? Você consegue entender a importância de estarmos juntos? Estarmos reunidos, congregando? É algo nosso, poderoso. Irmãos, nunca foi uma escolha. Não é escolha. Virou já uma questão
de sobrevivência. Não é escolha. É sobrevivência. Não é escolha, meu irmão. Se você quiser sobreviver, aqui é o lugar onde o Senhor derrama o seu sangue. Aqui você estará debaixo das mãos do Senhor e do sangue dele. Nunca foi escolha. É questão de sobreviver. Até o final. O Apocalipse aponta até o final. Aqueles que forem até o final receberão a coroa da vida. Então, meu irmão, o Senhor diz hoje, esse alerta faz para você, para mim, faz para todos. Que você continue perseverando. Não deixe de vir para a igreja congregar. Porque aqui o Senhor está. É aqui que ele se alegra, aqui ele se agrada, é aqui que a unidade prevalece, para a honra e glória dele. Amém, irmãos? Você possa sempre estar nesse corpo, porque enquanto estivermos nesse corpo, nós estaremos no caminho certo, com o cabeça, que é Jesus, e com o seu sangue, que foi vertido naquela cruz por mim e por você. Amém? Todos entenderam a mensagem? Amém. Você é um corpo. A igreja é um corpo. E sendo um corpo, existem membros. Quem são esses membros? Eu e você. Se somos membros, o corpo tem função, exerce, né? As mãos mexem. Todos temos função dentro dessa igreja. E aí, sabemos, se estivermos fora desse corpo, nós iremos perecer. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor Deus, bondoso Pai, nós aqui estamos, Pai. Glorificamos, Senhor, e exaltamos o Teu santo nome. Agradecemos, Senhor, por esta palavra, por essa mensagem, pelo que o Senhor tem nos dado nessa manhã, Pai. Senhor, nós compreendemos, Senhor, de fato, que nós pertencemos a um corpo. Nós compreendemos, Pai, que o Senhor é o cabeça. E, embora muitos tenham se apropriado, Pai, desta função, nós aqui, Pai, queremos dizer ao Senhor que o Senhor sempre será o cabeça dessa igreja. Eu oro pelos meus irmãos nessa manhã, Deus, que possam entender a necessidade, Pai, e a importância de congregar, a importância de estarmos juntos, Senhor. Às vezes a gente sente cansaço, a gente quer ficar na cama, dormindo, mas, Senhor, que todos nós venhamos lembrar. Paulo se alegrava do sofrimento. E nós, Pai, não temos nenhum sofrimento ainda. É só a gente vir. É só a gente vir, Pai, para estarmos aqui, Pai. Sendo, Pai, agraciados com a Tua presença. Recebendo esse sangue precioso, puro carmesim que morreu por nós. Meu Pai, que todos venham entender, os Teus filhos, Pai, nessa manhã, a importância de estarmos juntos, reunidos, de congregar. Quanto mais, Pai, se aproxima o dia da sua volta. Hebreus 10:25 fala, Pai, não somente Hebreus, mas a Tua palavra inteira diz. Paulo, Pai, o Senhor usou ele, através do seu Santo Espírito, para dizer isso, para fazer essa comparação entre o corpo humano e a igreja. Ô Senhor, ó Pai, que os meus irmãos continuem firmes, Pai, e que eles entendam uma vez por todas, Pai, e que a necessidade urgente de estarmos juntos, reunidos, de fazermos parte desse corpo, de fazermos a diferença, Pai. Temos uma alternativa para um mundo que perece. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, repreendemos todo o mal, todas as intenções malignas, tudo aquilo que o inimigo tem soprado sobre nós, dizendo, não vai não, lá é besteira você ir, não vai, fica em casa. Tira todos, Pai, que todas as intenções malignas, todos os pensamentos, Senhor, que eles possam sempre firmar na Tua palavra, que diz sim, é importante demais, e está ligado ao corpo, o corpo de Cristo, o seu corpo, meu Pai, a qual o Senhor morreu e verteu todo o seu sangue por nós. É no nome do Senhor Jesus, Senhor, que nós entregamos, Pai, essa oração, esse culto. Pai, esses meus irmãos, Pai, continue a abençoar, continue a realizar e fazer a Tua obra. Continue, Pai, sendo o centro de todas as coisas na nossa vida, na igreja, porque enquanto o Senhor estiver à nossa frente, enquanto o Senhor ser o cabeça, Pai, nós estaremos no caminho certo. Que jamais, Pai, venha entrar no nosso coração orgulho, altivez, de achar que nós podemos algo sem o Senhor, de achar que nós podemos fazer algo sem Ti, Pai, que podemos caminhar sem o Senhor, não.
Pai, rechace todos os desejos, Senhor, desses nossos corações. Nós possamos sempre estar, Pai, entregando tudo ao Senhor. A Tua é a direção, Pai. O Senhor é o maior. O Senhor é maior do que todos nós, Pai. Entregamos ao Senhor nossas orações nessa hora, este culto. Entregamos todos os nossos irmãos, Senhor. Constitui, Pai querido, à nossa frente. Faça e realize a obra que os homens não podem realizar. No nome do Teu Filho, que nós te agradecemos nessa hora. Continue a cuidar dos nossos que não puderam ouvir. Que eles também, Pai, possam entender essa palavra. A necessidade, Senhor, de estarmos juntos. Custe o que custar, Pai. A necessidade urgente de estarmos juntos no corpo de Cristo, unidos no nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa hora. E te agradecemos, Senhor. Obrigado por esta palavra, no nome de Jesus. Nós te agradecemos e te entregamos esse culto. As tuas mãos, abençoe a todos, Pai, que estão aqui, que todos venham cada vez mais, Pai, que está com esta palavra em seus corações, jamais possam esquecer dessa ministração, e entendam a necessidade de estarmos juntos, unidos sempre, no teu nome, em nome de Jesus. É o que nós te agradecemos nessa manhã, te pedimos, obrigado, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Deus é bom, não é? Você continue firme e não negocie estar ligado a este corpo. Jamais negocie. Sempre preze pela unidade e pelo corpo do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus continue te abençoando. Todos vocês. É um prazer muito grande estar com vocês. Unidos no Senhor. Amém, meus irmãos? Continue firmes. Todos entenderam a mensagem, meu irmão? Claro, né? Claro. Deus abençoe a todos vocês.